Olá, bem-vindos ao Class IA Talks. E no episódio de hoje, nós vamos percorrer uma jornada que vai desde a curiosidade ao uso consciente da inteligência artificial na educação. Então, se você é um professor e busca inovar nas suas práticas pedagógicas, ou um pai ou uma mãe querendo dialogar com seus filhos sobre a inteligência artificial, ou um estudante procurando maneiras práticas de aprender e se preparar para o futuro, este episódio aqui foi dedicado para você. E hoje a gente vai falar sobre a integração da inteligência artificial e metodologias ativas, o papel das instituições e dos professores nessa nova era da educação. E, principalmente, vamos falar bastante aqui sobre como usar a inteligência artificial de uma forma criativa, prática e consciente. E é muito importante que você entenda que a inteligência artificial ela é uma ferramenta e que você deve usá-la sem medo, mas com muita responsabilidade. E eu tenho o prazer de receber aqui o nosso convidado, é o Fernando Moreira. Ele é doutor, mestre em comunicação social, com mais de 35 anos de experiência nas áreas de audiovisual e na educação. E como educador, consultor e autor, ele tem se dedicado bastante a integrar a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes no ensino, na comunicação institucional e na produção de conteúdo. E o que eu acho bastante interessante no trabalho do Fernando é que ele traz uma linguagem prática e bastante acessível. Então vai ser muito bacana esse bate-papo, porque ele vai conseguir ajudar a gente a entender não apenas o potencial, mas como o potencial da inteligência artificial, mas principalmente como podemos usá-la a nosso favor a partir de hoje. Então, Fernando, muito obrigado. É um prazer ter você aqui e eu tenho certeza que a gente vai ter aqui um bate-papo, uma troca de experiências muito bacana, porque o seu background, a sua experiência profissional e o trabalho que você tem feito hoje é muito relevante para conectar a educação com a inteligência artificial. Eu que agradeço, Rafael. Uma honra estar aqui participando, poder trocar ideias e poder trazer um pouco disso, né? O que você falou, a inteligência artificial aí, né? Eu acabei de participar de um evento onde nós apresentamos. Ela é coautora, ela é parceira, né? Então, muita coisa ela pode ajudar. Eu estou encantado com um monte de coisa, o que pode ajudar a nossa vida como professor, até no dia a dia de qualquer pessoa, né? Mas a vida do professor realmente ela pode ser enriquecida. Muita coisa que é estressante para o professor, ela pode ser uma parceira, inclusive coautora, né? De conteúdo audiovisual, de conteúdo de aula, de livro, de coisas assim, que a gente pode aproveitar o potencial da inteligência artificial para desenvolver, para facilitar a nossa vida e ajudar os objetivos que a gente tem no dia a dia aí como professor. E como comunicador também, né? Sem dúvida, né? E que você adorei a maneira que você introduziu o tema, porque realmente eu também vejo, na verdade, dois grandes desafios dos professores de hoje. De um lado, equilibrar todas as prioridades, a agenda corrida, a necessidade de estar sempre atualizado com as novas práticas pedagógicas e, ao mesmo tempo, guiar, dialogar, conversar, preparar os alunos, as crianças, os adolescentes para o futuro. Então, esses dois desafios, eles apresentam realmente, são realmente, vamos dizer assim, desafios grandes que os professores precisam lidar diariamente. E a inteligência artificial, se usada de maneira prática, crítica e responsável, ela realmente traz muitos benefícios para os professores, para os educadores, para os pais, solucionarem muitos desses dois grandes desafios dos educadores do mundo atual.
E Fernando, você tem uma longa experiência, tanto na área do audiovisual como na área da educação. E conta aqui pra gente, né, em que momento que você percebeu que a inteligência artificial poderia mudar, né, de fato, a forma como ensinamos, como aprendemos e como criamos conteúdos. Olha, o meu contato com a inteligência artificial, ele veio lá por 2010, 2012, quando, trabalhando com TV universitária, comecei a ver algumas coisas maravilhosas que era a gestão de acervos, né, onde você usava o machine learning para ele aprender reconhecimento de face, áudio, e você podia começar a trabalhar o acervo de uma maneira muito mais elaborada na busca de conteúdo, até para gerar coisas novas. E aí, simplesmente assim, vi uma coisa legal, tal, mas era muito distante. Muito, muito distante. Quando comecei a ouvir falar, né, que tinha uma tal de inteligência artificial generativa, que ia ser uma coisa nova, maravilhosa, fiquei super curioso e fiquei esperando ali o lançamento, né, do que a gente ia ter aí, que foi o ChatGPT, que foi em 2022. E realmente foi uma coisa assim, uma quebra de paradigma. Eu penso assim, para mim foi como quando eu descobri a internet. Para mim, quando eu aprendi. Novas possibilidades, novos caminhos, né? É um mundo totalmente novo, né? E assim, é exponencial. A coisa que está acontecendo é absurda. Mas o que é incrível, assim, que a gente fala que usa a linguagem natural, ou seja, a gente escreve, ou fala, ou coloca um texto, abriu as portas de um mundo de algoritmos, de tudo, para o mortal, qualquer um que só sabe escrever, conversar, né? E aí foi que comecei a entender que eu poderia usar de formas que eu nunca tinha imaginado. Tem coisas que eu nunca imaginei, fazer programação em Python, eu nem sabia. Eu sei que é uma linguagem, né? Aprendi lá atrás algumas linguagens, Basic, alguma coisa, mas aí percebi, posso usar para aprender coisas novas, me ajuda muito. Eu acho que assim, uma coisa que com a inteligência artificial, para qualquer pessoa que tem necessidade de escrever, a síndrome da tela branca, da falta de ideia, isso acabou completamente, não existe mais, né? Porque você, com uma simples frase, você pode começar alguma coisa e expandir todo um texto, né? Claro. Uma simples pesquisa, que você usa uma inteligência, por exemplo, Perplexity, que é uma inteligência que a gente usa muito para a educação, porque ela é muito referenciada, ela dá boas referências, você pode comprovar várias coisas. A partir de uma frase, de uma simples pesquisa, que seria uma coisa básica, você vai ampliando. Eu tenho um amigo que é jornalista, o Gabriel Prioli, um jornalista famoso, que trabalhou na Folha, na Globo, em várias empresas, e a gente conversando, eu tenho ajudado meus amigos, às vezes, a entrar nesse mundo, e ele falou, é incrível, a cada machadada, a cada enxadada sai mais minhoca. Encontra alguma coisa, né? Alguma Porque coisa nova. a busca, você que determina a hora de parar mesmo. Porque a hora que você começa a produzir um texto e começa a fazer a pesquisa com o uso da inteligência artificial, não tem fim. Então a gente tem que delimitar, como a gente fala na produção, né, de conteúdo, de texto, eu vou delimitar esse objeto de pesquisa, mas eu consigo coisas maravilhosas, né? Que eu, para pesquisar antes, eu tinha que entrar e ficar na internet buscando um ponto, ia para outro. Agora não, eles já vão se encaixando, são apresentados, né? Mas eu preciso falar também dos perigos que a gente tem de acreditar plenamente na inteligência artificial generativa. Sim. Né? Porque ela não sabe o que é verdade. Ela não, você gasta milhões de dólares. Eu cheguei a trabalhar em empresas para ajudar a treinar inteligência, e a gente vê o quanto é difícil, principalmente no português.
Por isso para certas coisas, a gente tem que trabalhar em língua inglesa. Português tem coisas é só imaginar quanto é difícil uma pessoa entender. Imagina uma linguagem, né? Uma coisa que é algorítmica. Mas a gente entender que ela sempre aceita tudo que ela encontra como verdade. Então ela apresenta com a maior cara de pau, né? Santos Dumont nasceu em Pindamonhangaba em 1980 e afirma isso como verdade. Porque para a inteligência, para o algoritmo lá, ele só vai buscar o que é lógico, para ele parece lógico, o que ele acha e te apresenta. E você aceita. E a gente vê ainda esses sistemas, né, como você falou, eles apresentam sistemas de inteligência artificial, eles ainda apresentam erros, falhas, alguns deles até o que chamamos de alucinações, né, que são respostas que muitas vezes não são verdadeiras, não fazem sentido. Então, a questão do pensamento crítico, né, a questão de você validar, de você trazer o seu ponto de vista, o seu conhecimento e colaborar com a inteligência artificial, ela é essencial e se torna, como você falou, né, eu gostei muito da maneira que você colocou, Fernando, de usar a inteligência artificial realmente como um assistente, como um tutor, ou até mesmo um mentor, trabalhando junto, questionando, trazendo o seu ponto de vista, entendendo as diferentes referências, os conceitos que a inteligência artificial traz, mas nunca aceitando aquele resultado, aquela resposta como a verdade única, a verdade absoluta, né? Então é muito interessante a maneira que você colocou de usar a inteligência artificial realmente como um assistente, trabalhando junto de uma forma muito colaborativa, no caso. E mesmo quando a gente usa como assistente, eu posso também treinar esse meu assistente. Eu posso fechar as minhas fontes de formação, minha fonte de pesquisa, né? Por exemplo, dentro das minhas consultorias, às vezes eu vejo tem uma necessidade. Olha que coisa que é simples, mas que é super trabalhosa. Você pega uma emissora de TV, qualquer local, quantos equipamentos eles trabalham e quantas questões técnicas existem. Você pega um equipamento, às vezes, ele tem um manual de 300 páginas em inglês, que não é a língua do nosso dia a dia, né? Sim. Então você imagina um técnico, numa hora de necessidade, buscar uma solução dentro do manual de 300 páginas, né? Eu consigo criar um assistente que coloca os manuais ali, que ele faz pergunta em linguagem natural, ou seja, estou com um problema e tal, como é que eu faço para resolver? Pronto. Só que eu fecho para ele não pode alucinar. Então, claro. eu fecho, tem umas técnicas simples e outras complexas, são chamadas de RAG, mas com técnica simples eu posso fechar o banco de dados, ele só vai buscar ali e vai me dizer, na página 38 ele vai encontrar que você pega o menu tal. Olha que coisa maravilhosa. Posso ter um técnico que não sabe falar inglês, vai conversar em português com o assistente e vai encontrar uma solução em segundos. Sem dúvida. E aqui fica, eu até quero fazer um paralelo, né, Fernando, porque esse exemplo que você está dando é uma forma extremamente prática de você trabalhar com a inteligência artificial. E aí até quando a gente traduz aqui para o ambiente da educação, né, do estudo, os estudantes, ou até mesmo os professores, podem usar esse exato processo aqui, esse exemplo prático que o Fernando está trazendo, para o seu dia a dia. Né? Uma forma nova de estudar, de você colocar os conteúdos, os livros, você se preparar para uma prova, criar uma atividade nova ali para os seus alunos. Então, e eu só quero fazer uma pergunta, Fernando. Esse tipo de assistente você consegue criar direto no ChatGPT, é uma questão, né, de você configurar, você treinar o seu próprio agente ali. Você usa o ChatGPT ou você usa outro assistente de inteligência artificial para criar os seus agentes? Eu acabei usando, porque eu comecei com ele, né, e acabo usando essa facilidade dos chats customizados. Eu crio para tudo, né? Sim. Por exemplo, se eu fosse coordenador de um curso, ia pegar toda a legislação, ia pegar
todos os documentos da própria universidade, os documentos do curso e fazer um assistente. Tudo que eu quisesse escrever, eu só pergunto, ele vai buscar naquele lá. Quer ver uma coisa simples? Outro dia eu fui júri para um prêmio, né, na área de inovação, tal, que eu fui chamado. Eu peguei toda a documentação pertinente àquele concurso, é um concurso mesmo, né, um prêmio, e coloquei no assistente, para facilitar a minha avaliação. Claro. Eu ia ter que ficar lendo, casando, juntando. Peguei o documento da avaliação, coloquei lá e aí depois eu fiz a minha avaliação. Mas eu fiz toda uma prévia, passei por esse filtro, né? Olha como facilita a minha vida. Sim. Eu estou escrevendo eu tenho uma newsletter, né? Eu criei um assistente, toda segunda-feira ele me dá 6 ideias sobre tecnologia audiovisual no mundo. Eu escolho uma delas, ele abre o universo, começa a me dar umas fontes de referência, pronto. Eu não tenho que ficar, o que está acontecendo, tal, né? Mesma coisa o professor, tenho ajudado amigos. O que eu peguei, por exemplo? Eu tenho que fazer o conteúdo programático de uma disciplina, né? Você pega toda a documentação da escola, da universidade que você trabalha, né? Pega os livros de referência e pronto, já te ajuda a embasar tudo aquilo, né? Sem dúvida. A criar. O que demoraria horas, vai demorar 1 hora, meia hora, porque aí depois você afina, você trabalha. Mas você facilita demais a nossa vida. Claro. Né? E esse é o ponto, né? Você usar com essa consciência de que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que pode complementar o seu pensamento, o seu conhecimento, a sua criatividade, e não uma ferramenta que vai substituir. Você não deveria usar, as pessoas não deveriam usar a inteligência artificial como uma ferramenta de substituição, de eliminação do seu pensamento crítico, da sua criatividade. E a gente falou aqui, né? Você já deu alguns exemplos, né, Fernando? O Perplexity, ChatGPT, para você criar os seus próprios agentes. Existem diversas ferramentas, novas ferramentas sendo lançadas praticamente todos os dias, né? Para vídeo, para criação de imagem, apresentação. Você já comentou aqui também, né? Ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento de aplicativos, sites. Qual outra ferramenta ou outras ferramentas, além dessas que você já mencionou, que você usa de uma forma mais prática e quase diariamente? Olha, por exemplo, na produção de vídeo, eu estou agora produzindo uma série de vídeos de treinamento, né? Infelizmente, tem muitos amigos locutores e eu falo, você tem que clonar a sua voz, colocar a sua voz em banco de vozes. Sim. Porque agora, por exemplo, eu selecionei 2 vozes para trabalhar nesse produto que eu estou desenvolvendo. Claro, eu fui buscar vozes clonadas, né? Na verdade, são locutores que colocam as suas vozes ali e recebem por isso. Né? A gente paga muito, muito barato. Mas, de alguma maneira, esse locutor, agora ele está no universo mundial, né? Ele está oferecendo a sua voz ali para o mundo inteiro. E ele recebe um pouquinho para cada uso que for feito. Porque uma área que foi realmente afetada na área de comunicação é a área de locução, a área de dublagem e a área de tradução. Sem dúvida, né? sem dúvida. Que essa área houve um impacto imediato, né? Tem gente querendo regredir, proibir, né, a dublagem ou a tradução feita com ferramenta de inteligência artificial. Eu acho que é impossível voltar a isso. A gente já chegou a um nível que na área corporativa todo mundo está usando. E na área de cinema já está se usando. Existem ferramentas, né? LipDub é uma ferramenta de qualidade excepcional, troca de diálogos, né, de filme, com autorização do ator. Então,
você tem ferramentas aí que para quem produz, né? Eu acho que locução é uma delas, né? Mas tem coisa assim que a gente tem. Produção de vídeo, por exemplo, eu para certas coisas, por exemplo, mais genéricas, vamos dizer, uma ONG. Em janeiro criei um material do Janeiro Branco, né? Depois eu criei um outro material para uma outra, para se apresentar, para fazer um vídeo institucional. O que eu faço? Eu crio a imagem, né, através de prompts. Depois eu pego essa imagem e animo essa imagem. Aí nós temos algumas inteligências, né? Eu gosto muito do Sora, porque até pelo custo do Sora. Aí você tem outras como Kling, você tem... E há absurdamente, que é a VO3, né? Recentemente lançada pelo Google, mas que tem uma certa utilização, porque ela já vem com áudio e tal, então existe uma certa complexidade. Mas acho que é importante falar nisso, desse dia a dia, que a gente pensa, para quem mexe com inteligência artificial na comunicação, né? Que para alguns falaram que assim seria o fim da linguagem audiovisual. A própria inteligência artificial me ajudou a criar uma imagem que a gente tem assim, aquela imagem da Capela Sistina. Eu coloquei um diretor de TV embaixo, pondo a mãozinha assim, encostando. Que legal, né? Que bacana. Ela me ajudou a criar, porque na verdade é um renascimento da linguagem audiovisual, onde quem sabe trabalhar com linguagem sabe escrever bons prompts, né? E a grande mensagem aqui, Fernando, que eu acredito que todo esse ecossistema da educação, eu quero dizer aqui as escolas, os educadores, diretores pedagógicos, professores, pais, no caso, a grande mensagem é usar a inteligência artificial com consciência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: sempre se questionando o porquê que eu estou usando a inteligência artificial e como eu estou usando a inteligência artificial. A verdade é que muitas pessoas ainda acham que é uma tecnologia do futuro ou que o chat GPT é a inteligência artificial, mas você aqui de uma forma muito clara está demonstrando aqui, está falando de diferentes usos, casos, ferramentas que você pode usar em diferentes momentos para criar diferentes situações, projetos, produtos. E isso é muito válido, apesar de você estar falando um pouco mais direcionado à área do audiovisual, da comunicação. É o mesmo processo de pensamento, vamos dizer assim, de identificação de qual ferramenta eu vou usar em determinado momento, dentro da escola, fora da escola, dentro de casa, dentro do trabalho. Segue a mesma linha de pensamento, né? Identificando as melhores ferramentas para determinadas atividades, para me complementar, né? Não para substituir o que eu faço como profissional. Então, é identificando a ferramenta ideal para amplificar, né, a minha criatividade, a capacidade, o meu conhecimento. Então, é muito importante que a gente entenda, primeiro, né, as pessoas entendam o que é a inteligência artificial, quais são as limitações, quais são as oportunidades, e não simplesmente acreditar que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas. E muito pelo contrário, você precisa trazer os problemas, você precisa ser específico e identificar as ferramentas certas no momento certo para conseguir atingir o objetivo que você está buscando. Então, esses exemplos práticos aí ilustram muito como as pessoas podem usar a inteligência artificial no dia a dia. E eu acho que uma coisa muito importante para pensar, a implantação do uso da inteligência artificial, por exemplo, numa escola, ela não é um trabalho solo, ela não é um trabalho do professor. Sem dúvida. Ela tem que ser sistêmico, né? A gente acabou de ver, agora, recentemente, acabou de sair, a China acabou de colocar, de apresentar como é que vai ser o uso da inteligência artificial nas escolas, desde a pré-escola até o ensino médio, né? São referências muito interessantes. Claro, é uma cultura diferente, tem o seu modo de trabalhar, mas a gente tem que entender uma coisa, por exemplo,
implantar inteligência artificial na escola não é chegar e dar um acesso a cada professor a um chat GPT. Não é isso. Por exemplo, tem ferramentas, o que eu acho interessante, o pessoal de TI às vezes ensina muito para a gente. Porque como eles sabem trabalhar já com isso, algumas coisas, a gente pega algumas escolas que são técnicas, onde, por exemplo, eles já criaram métodos para ajudar o professor a desenvolver conteúdo, por exemplo, que ele consegue criar materiais individualizados, que é uma coisa que a gente sonha, mas é hiper trabalhoso, né? Mas usando a inteligência artificial e usando ferramentas criadas até pela própria escola. Sim. Existem ferramentas prontas para isso também, né? Mas é isso, é entender que a implantação da IA dentro de qualquer instituição, e na escola principalmente, né, tem que ser uma coisa de todo o sistema. Tem que ser apresentado para todo mundo, né? Aquela comparação que eu fiz com a internet. Quando a gente aprendeu a trabalhar com a internet, houve críticas, até hoje existem críticas do uso, né? E aí você vê o quanto ela colaborou para a democratização do acesso a conteúdo de qualidade. Independente também, claro, também muita coisa ruim foi feita, tem um monte de coisa, mas eu olho sempre procurando ver o que está a nosso favor. Então a gente vê a inteligência artificial dentro da área de ensino capacitar o professor eticamente, apresentar muito bem eticamente o aluno em qualquer idade, não precisa ser agora, do século XIX para agora. Se você deixar o aluno folgado, ele vai ficar folgado. É a conveniência, no caso, né? É mais fácil, o resultado rápido, a informação rápida. Ele é uma criança, ele é um jovem, ele tem um monte de coisa, ele está ali na escola às vezes obrigado, né? Para ele é uma tarefa mais obrigatória. A gente tem que transformar isso de uma maneira mais lúdica e olha quanta coisa a inteligência artificial pode ajudar. Por exemplo, a gente fala assim, você fala de tecnologias, alguma coisa. Uma coisa que é complexa e difícil da gente fazer é gamificação, né? Inteligência artificial, se a gente conversar com ela, a gente consegue criar pequenos joguinhos, pequenas formas de trabalhar, que eu, como professor, poxa, eu não sou programador. Dá para fazer. Claro. Use a inteligência artificial. Esse uso da inteligência artificial tem muitas coisas. Falei de prompt, a gente fala. Aí começa complexos. Tem gente que vende prompts maravilhosos. Não. A gente tem que aprender a trabalhar. E uma delas é conversar com a inteligência artificial, né? E um ponto, né, Fernando, que você falou, que eu concordo 100%. Não é sobre a ferramenta. Não é sobre a ferramenta. Eu gosto muito de falar que a ferramenta é o passo 1. Mas existe o passo 0. E o passo 0 é o letramento em inteligência artificial. É você se conscientizar, você se educar antes de usar a ferramenta. Eu também gosto de falar, né? Não adianta nada a gente dar uma Ferrari na mão de um adolescente sem a carteira de motorista. Então, o letramento em inteligência artificial, nesse caso, é a carteira de motorista, né? Eu gosto de falar que o letramento em inteligência artificial tem 4 pilares, né? Que é toda a questão do entendimento técnico. Para você usar uma ferramenta, aqui você não precisa ser eu não quero dizer que você precisa ser um desenvolvedor, um programador, um especialista, mas você saber o que é a inteligência artificial, o que são algoritmos, como esses sistemas são treinados, como você recebe uma resposta de uma inteligência artificial. O pilar 2 é toda a questão do entendimento prático, e a gente já falou muito aqui, né? Você precisa primeiro saber o porquê você está usando a inteligência artificial, como você está usando a inteligência artificial. O terceiro pilar, né, que eu olho para o letramento em inteligência artificial, e você já tocou nesse assunto, que é toda a questão da compreensão ética, que aqui, para mim, esse é o principal, o pilar, quando a gente fala de educação, de preparar, né, os cidadãos para o futuro, porque a discussão ética da inteligência artificial dentro da escola, ela precisa ir muito além da simples discussão do uso devido ou uso indevido da inteligência artificial. Tem toda a questão de privacidade de dados, de deepfakes,
o impacto do futuro do trabalho. Então, todo esse questionamento, essa questão ética precisa ser discutida. E o quarto pilar, né, que eu olho que eu falo que é a habilidade do século XXI, que é o pensamento crítico. E a gente já falou isso no começo, né, dessa discussão, que o pensamento crítico, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. E a gente não pode delegar, né, nossa criatividade, o pensamento para a inteligência artificial. Então, precisamos usá-la de uma forma consciente, responsável e não passiva. Então, o que você falou, que não é sobre a ferramenta, e sim como usamos tudo em volta dessa ferramenta, é fundamental. É fundamental para professores, pais, alunos. É isso aí. Eu acho que esse aprender, até porque aprendendo como ela funciona, né, você também já vai saber utilizar de uma maneira diferente. Você sabendo que ela nem sempre fala a verdade, é incrível, ela é programada, o texto, né? Tem gente que até coloca, porque assim, quando a gente personaliza, você coloca assim, não seja tão, como é que fala? Tão chata, não fique puxando o saco, né? Porque ela foi treinada, o algoritmo foi treinado para fazer isso. Então ele trata a gente de uma maneira que você acha que aquilo realmente é inteligente, né? Nós não chegamos à inteligência geral e nem sabemos se vamos chegar, que aquela inteligência realmente. Sim. Por enquanto, é um jogo de palavras que são colocados de uma maneira que nos agrada e apresenta resultados, mas nada mais é do que um conjunto matemático, né, muito bem elaborado, muito bem feito, né, mas que tem as suas características. Então, entender isso é muito legal, né? Sim. Quando você falou, né, do meu livro, tal, né? Se você me permitir, vou mostrar ele aqui. Claro, por né? favor, por favor. Aqui eu tô do lado do Iazinho, né? Que eu chamei ele de Iazinho, que inteligência artificial para manés como eu, porque todos nós, em algum momento, somos manés em alguma coisa, né? Inteligência artificial é uma coisa muito nova. Então, a ideia de fazer isso, eu falei, poxa, será que eu posso usar a própria inteligência artificial para me ajudar a facilitar? Eu sempre gostei de tentar esmiuçar e pegar uma coisa complexa e deixar mais palatável, né? Eu falei, poxa, comecei a usar. Olha, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer isso. Agora, no meu próprio chat, eu já tenho uma característica lá. Quando eu quero facilitar, eu falo assim, explica para o mané como eu. Ele já entende. Adorei. E já muda as palavras. E esse livro foi isso, é um exercício. Eu não sei desenhar, ele me ajudou a fazer até as ilustrações. Sem dúvida. Então foi feito todinho, pensando assim, como é que isso aí está muito complicado, vamos facilitar? Aí me ajudava, eu afinava, tá? Ou seja, foi uma ferramenta, foi lúdico também de fazer. Que é muito importante, né, trazer a lucidez para um assunto tão complexo, que ainda é um território muito desconhecido para muita gente. E eu adorei, né, a gente conversou um pouco ontem, né, Fernando, sobre o seu livro, e o nome chama bastante atenção, por trazer um pouco de humor, de leveza, para um assunto tão relevante e tão atual. Na minha opinião, é muito importante que a gente consiga trazer esse assunto de uma forma muito didática, muito lúdica, como falamos, e desmistificar, né, muitos pontos em volta da inteligência artificial. E eu acredito que você consegue atingir isso nesse livro. E para você, Fernando, quais são os principais pontos que a gente precisa desmistificar sobre a inteligência artificial para que as pessoas comecem, no mínimo, explorar, entender o que é a inteligência artificial? Bem, primeiro, conhecer um pouco, né? Quando eu vou dar palestras, às vezes para públicos muito específicos, depende do tipo de público, né? Mas assim, a ideia principal é mostrar, existe uma história, a inteligência artificial não nasceu agora, né? É um conceito que vem da década de 1950, ele tem
altos e baixos, nós estamos num alto, será que isso vai continuar? Tal. Explicar um pouco o que é e como funciona. Essa que é a generativa que a gente tem utilizado. Então, acho que um dos pontos principais aí é isso, desmistificar que não é uma coisa para engenheiro da NASA. A generativa, ela é para trabalhar com linguagem natural, né? Sempre vai ter os especialistas que dominam o techniquez, aquela coisa toda. Mas ela foi feita exatamente de uma maneira que facilita a vida daqueles que não dominam esse techniquez. Uhum. E o que eu tento fazer é isso, essa forma de conversar. Por exemplo, eu pego alguns amigos, né, professores, então vamos lá. Primeira coisa eu falo, vou fazer uma coisa simples, vou pegar a IA e perguntar como eu faço para passar o fim de semana com R$ 200 viajando até 100 quilômetros. Eu falo onde eu estou, já dei o valor. Pronto, ele começa a buscar hotéis, ideias, cidades do lado, tal. Uma coisa prática, é um jeito de você conversar e resolver uma coisa simples, né? E aí ele começa a ver, poxa, mas olha isso. Começou a me apresentar. Falei, então agora vamos outras coisas, né? Você está com uma dificuldade de montar uma aula de geografia, né? Conversa, fala assim, como eu posso fazer uma aula de geografia falando de Liechtenstein, né? O que é esse país, tal, e fazer de uma forma lúdica. Você começa a ter respostas, é isso que é incrível. Você começa a ter uns insights, porque é um banco de dados, bilhões de informações, sim, muito bem articuladas, que começam a te dar respostas e falar, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Sem dúvida. Que tá muito bem estruturado isso. Por isso que eles gastam bilhões, né, para criar uma inteligência, alguma coisa. E a partir disso as coisas vão... Você pode desenvolvendo com esses professores que trabalham com dados, que agora estão virando programadores, né? Estão criando ferramentas. Mas aí você vai evoluindo. Agora, no dia a dia, nós, pobres mortais, como é que eu posso usar? Pensa, eu sempre falo, é um estagiário de altíssimo nível. Uhum. Mas é um estagiário. Diferente do estagiário, o estagiário humano, quando erra, pede desculpa, né? E não erra de novo. A inteligência artificial, não. Ela sempre pede desculpa. Desculpe. Mas ela pode errar de novo. Claro, então, confia, usa, mas é assim, é incrível. A maioria das vezes, sabendo como conversar, como perguntar, você vai ter respostas que vão abrir caminhos e facilitar qualquer tipo de atividade que a gente tenha. Seja culinária, aula, seja o que for. É um banco de dados imenso e muito bem estruturado. E, não, sem dúvida. E tem eu quero ainda fazer trazer mais um ponto, né, Fernando, que está no seu livro, que você coloca lá alguns pontos sobre a segurança digital. Porque também é um assunto que preocupa, que traz um pouco de receio quando as pessoas estão usando a inteligência artificial. E, de fato, né, tudo que você coloca ali de informações, de dados, de fotos, realmente essas informações elas são armazenadas de uma certa forma pelas empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias. Então é muito importante que as pessoas entendam a questão da segurança digital, a privacidade de dados, de informações pessoais quando estão interagindo com a inteligência artificial. Então, o que você pode dar de dica, de recomendação aqui, Fernando, para as pessoas realmente usarem a inteligência artificial de uma forma muito consciente, transparente e se protegerem de uma certa forma nesse novo universo do mundo digital? Como qualquer atividade que a gente faça dentro do mundo digital, a preocupação com proteção de dados é essencial, né? O que eu vejo muita gente, eu achei uma inteligência artificial de graça, eu achei não sei o quê. Gente, para testar uma inteligência artificial, a primeira coisa eu tento ver quem está por trás.
É simples. Olha o site, vê se tem quem é o responsável, vê se tem um endereço de e-mail, um endereço físico. Né? As pessoas estão entregando seus e-mails, seus cartões de crédito para empresinhas que ela não sabe, é um fundo de quintal na China, na Índia, aqui no Brasil, na Rússia, né? Estão entregando cartões de crédito porque agora, normalmente, por você passar de fase ou para começar, para fazer uma coisa, é pago. Não existe almoço de graça, né? E as pessoas têm que tomar o mesmo cuidado que a gente tem com qualquer coisa, elas se entusiasmam. Então, checa sempre, não entregue seus dados, né? Eu, por exemplo, eu tenho um e-mail que eu uso para testes, que esse e-mail não tem acesso a nenhuma outra coisa minha importante. É um e-mail que eu uso para testar alguma ferramenta. Cartão de crédito, se você tiver que entregar, pense num cartão virtual, porque o cartão virtual ele tem duração, né? Ele tem uma validade. Você pode cancelar, mesmo assim às vezes é complicado de cancelar, né? Mas se tentarem roubar aquela senha, aquilo lá, ela tem uma duração, ela não pode ser usada para outra coisa, né? Só vai te dar trabalho às vezes para cancelar naquela ferramenta, como eu já tive. Problema de você vai cancelar, uma coisa é eu contratar. Na hora de cancelar, tem que mandar um e-mail, falar com a mãe do cara para ver se ele responde, né? Ou seja, são dificuldades que eles criam. Mas é a mesma coisa, como qualquer preocupação no mundo digital, né? A lei de proteção de dados, ela está aí, né? Mas o Brasil tem uma lei muito, muito bem elaborada. Mas nós estamos falando com o mundo. Estamos entregando o cartão de crédito normalmente para empresas, né, que estão baseadas na China ou na Índia, quando a gente fala muito na área de comunicação, né? Não são algumas baseadas nos Estados Unidos, a maioria são oriundas dessas áreas. Agora, a outra preocupação é, como você falou, fotos. As pessoas estão colocando fotos, fazendo tratamento. Isso tudo, leia as condições que você está entregando. Quais as condições que ela te garante de que aquilo não vai ser usado de uma maneira. Vou te dar um exemplo simples. Eu criei meu avatar lá por 2021, 2022, até antes da generativa, que eu encontrei um grupo de chineses que estavam começando a desenvolver, eu estava super interessado nisso, pandemia, eu queria criar meu avatar. Ótimo. Ficamos 8 meses trabalhando, criei meu avatar, né? Queria trazer esse projeto para o Brasil, para vender para empresários. Ele nunca mais precisaria fazer uma gravação na vida, né? Era só ele gravar o áudio e fazer o avatar falar. O que aconteceu? Na hora que eu estou preparando para lançar esse produto, o meu avatar, essa empresa, esse grupo de jovens lá, eles criaram uma lojinha com avatares. E meu avatar vazou nessa lojinha. De repente, o meu avatar foi vendido. Por um acaso eu vi, já imediatamente falei com eles, falei, desculpa, só uma pessoa que comprou. Eu falei, ué, tudo bem, mas eu estou querendo vender para empresários. Que garantia eu vou ter desse produto não vazar? Imagina eu pego um grande empresário, faço o avatar dele e ele vaza, né? Claro. O prejuízo quebra a minha empresa, né? E isso que você está falando, né, Fernando, é de extrema importância, né? Então, são diversas ferramentas, desde o ChatGPT ao Gemini, ao Grok do X, Copilot, independente da ferramenta, é muito importante, né, como o Fernando falou, entender quais são as políticas, as condições, por quanto tempo a informação fica armazenada no chat, quais são os features ali, né, o que você pode vamos dizer assim, desabilitar para que suas informações não fiquem gravadas na ferramenta. Então é muito importante. Eu sei que
Eu sei que a gente não gosta muito de ler manuais, né? Quando a gente compra um determinado produto, um carro, mas é muito importante quando a gente usa sistemas de inteligência artificial que a gente tenha essa consciência, tome esse tempinho para ler, né, as políticas, como essas grandes empresas estão usando, armazenando, analisando as nossas informações. Então isso é muito importante. E cada empresa tem a sua política. Então é uma questão realmente de você analisar cada uma dessas diferentes plataformas. E um outro assunto muito importante, né, que as pessoas precisam ter cada vez mais consciência quando a gente fala, né, da segurança digital, e você fala disso no seu livro, né, Fernando, é a questão dos deepfakes, que são conteúdos, né, através de fotos ou vídeos que parecem reais, né? A gente já viu diversas imagens com o Papa, com a Taylor Swift e várias outras imagens, vídeos que parecem reais, mas não são reais. Então isso é muito importante, porque apesar de eu ter comentado aqui alguns exemplos de celebridades, as ferramentas hoje já estão acessíveis para qualquer um, né? De simplesmente, o Fernando acabou de falar aqui que criou o seu próprio avatar. Então é muito fácil hoje criar o avatar da minha mãe, do meu filho, do meu primo, do meu tio, do meu chefe, e mandar imagens, mandar vídeos pedindo dinheiro, pedindo informação. Então é muito importante essa consciência, porque a inteligência artificial ela realmente pode ser usada para o lado do bem, mas também, infelizmente, pode ser usada para o lado do mal. Então, entender esses deepfakes, estar muito atento, como o Fernando falou, validar o site, validar quem está por trás da tecnologia é fundamental nessa nova era, né, de como estamos interagindo com o mundo digital. Essa regulação também desse uso, né, que é o que está agora, acabou de sair o princípio da regulação no mercado europeu, né, o que é feito por inteligência artificial tem que ser dito que foi feito por inteligência artificial. No Brasil, a regulação também está para sair, né? Mas já tem várias ferramentas. Empresas sérias da área de comunicação já tem a imagem vem com um selo, um selo embutido, mostrando que isso foi produzido com inteligência artificial, né? Agora, já existe também consenso no jornalismo que deve ser apresentado, isso foi produzido, isso teve ferramentas de inteligência artificial envolvida, né? Porque, primeiro, não tem mais jeito. 100% de produção audiovisual hoje, antes a gente falava em 90%, né? 100% usa algum tipo de inteligência artificial. Seja na produção do texto, seja no tratamento do áudio, seja na criação de imagem. Então, tem algum tipo. Isso tem que ser evidenciado, né? Você tem que dizer para as pessoas que teve. Daqui a pouco realmente você vai ter que colocar. Tudo tem, né? Agora, ou a gente vai trabalhar naquelas que tem algum tipo de manipulação. Aí é outra coisa. Então você tem que dizer também. E aí a gente vai ter que encontrar ferramentas. Você quer ver uma coisa simples? Eu lembro assim, é uma coisa muito antiga, mas quem é jornalista pode lembrar, né? Que assim, a TV Cultura no Brasil inventou há muito tempo o chamado, era o corte evidente, que tinha uns 2 ou 3 frames de branco entre uma imagem e outra para dizer, houve um corte aqui nesta entrevista, né? Quando eu comecei a ensinar telejornalismo, a gente utilizava essa técnica para mostrar, houve corte. Ou seja, ela não está integral. Então, de alguma forma, a gente vai ter que encontrar ferramentas para evidenciar certas coisas. Já tem alguns selinhos, tem algumas coisas. E aí o mundo vai evoluir, a gente vai encontrar. Agora, o lado mal, né, vai sempre se utilizar e infelizmente, essas ferramentas estão abertas para todo mundo, né? Claro. E você hoje cria um avatar com 1 minuto de vídeo, 2 minutos de vídeo. Alguém pode pegar o nosso podcast aqui e criar o nosso avatar, tranquilamente, né? E ele vai estar falando o que quiser depois, com a nossa voz.
Ou seja, é uma tecnologia absurda, né? Claro. Mas aí é tudo. Checar. Nunca é a velha história, né? Se a coisa tá boa demais, né? Alguma coisa tem. Então, nunca acreditar que uma informação, né, que é polêmica e tal, cheque. É o jornalismo. É a diferença do jornalismo e daquele jornalismo cidadão, as pessoas que criam informativos, né, tal. Sim. Jornalista checa, faz aferição, né, para ver. Por isso que às vezes demora um pouco mais, né? Um conteúdo jornalístico às vezes demora um pouquinho mais para aparecer, pela checagem, né? Aparecer uma imagem de um avião caindo, eles vão checar, realmente aquilo é verdadeiro? Se não, vai estar mostrando um monte de mentira por aí, né? Então, o verdadeiro jornalismo nunca foi tão essencial para ajudar a combater o fake news, né? Que existe também uma outra coisa, que é o fake news algorítmico. A gente fala que a inteligência artificial, ela alucina. Então, quando ela fala uma mentira, a pessoa pega, não checa, ela olha, nossa, foi a inteligência artificial que falou, isso é verdade. E pega aquilo e dissemina. É um fake news algorítmico, não foi gerado por alguém que queria fazer mal. A IA que apresentou uma coisa fake. Exato. Né? E é por isso que, né, como eu mencionei anteriormente, isso está se tornando cada vez mais sutil, difícil de você realmente identificar o que é real, o que é fake, essas ferramentas cada vez mais poderosas e criando conteúdos cada vez mais realistas. Então, o pensamento crítico é extremamente importante. Eu concordo com você, Fernando, quando você fala que os criadores de conteúdo, a mídia, propagandas, precisam trazer esse selo para realmente identificar o que é real, o que é feito por inteligência artificial, porque vai ser cada vez mais difícil as pessoas identificarem o que é verdadeiro, do que é o criado pela... Na verdade, verdadeiro não, né? O que foi criado pelo humano versus criado pela máquina. Então, esse selo é realmente importante. E Fernando, eu quero fazer uma pergunta, né, voltando ali um pouco só para essa área da educação, para o professor, porque eu acredito que a sua experiência, o seu conhecimento nessa área pode abrir mentes, abrir novos caminhos para outros educadores, outros professores. E eu entendo que uma das áreas que você tem explorado no seu trabalho é a integração da inteligência artificial generativa com metodologias ativas, tanto no ensino como na comunicação. Então, como que você faz, né, essa integração e quais práticas, estratégias você considera, né, mais eficazes hoje que professores podem também aplicar no dia a dia ali dentro da escola? Olha, uma coisa que eu gostava muito de fazer e a inteligência artificial pode ajudar muito é a sala de aula invertida, por exemplo. Né? Interessante. Porque eu tenho. O que é a sala de aula invertida? A gente dá o conteúdo para os alunos antes de irem para a aula, eles vão estudar para que o momento da aula seja muito mais rico. Né? Vai ser o momento. Eles já estudaram sobre aquele assunto. Né? E aí o momento da aula vai ser para discutir, para aprofundar, para trocar ideias, ou seja, é uma coisa muito mais proveitosa. Né? Porque senão, o momento de aula o que é? O professor vem, coloca o conteúdo, aí o aluno tem uma dúvida. Tá? Claro que isso exige todo um trabalho mesmo. Né? Você tem que trabalhar isso com os alunos, precisa ver dentro da metodologia da escola. Tal. Mas eu gostava muito porque realmente é proveitosa. Só que exige do professor um envio de um material prévio que faça com que os alunos entendam esse conteúdo para a gente poder discutir. Né? E essa produção é mais um trabalho para o professor. Né? A inteligência artificial, eu posso gerar isso a partir de uma apostila, posso gerar isso a partir de um vídeo simples, ou até de um vídeo mais complexo. Né? Posso gerar a partir de uma apresentação em PowerPoint. Né? E isso, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil. Né? Pode não ser uma coisa linda, maravilhosa,
mas que atinja o seu objetivo. Claro. E facilita muito, porque o que seria trabalhoso para o professor fica mais fácil e depois na sala é muito mais legal, né? Outra é gamificação, que a gente pode criar jogos, pode utilizar várias formas, né? Utilizar desde coisas simples, que às vezes ideias que a gente busca dentro junto com a IA, coisas que até escolas que têm poucos recursos, jogos que a gente pode trabalhar no papel, trabalhar na lousa, né? Que a gente possa trabalhar com os alunos. Isso é muito legal porque deixa mais lúdico, né? Então, vamos aproveitar isso, vamos ver essas tecnologias ativas que a gente pode estar desenvolvendo, né? É que assim, de cabeça também, eu não lembro, né? Mas são várias que a gente pode. E pode ir elaborando. Claro, de novo, implantar IA na educação é um trabalho de conjunto. Ou seja, tem que ser trabalhado junto. O ideal é que ele venha de cima, né? Para baixo, sim. Para já vir com as ideias para depois disseminar. Mas, claro, a IA vai te ajudar a buscar coisas novas e, principalmente, tem que ser uma coisa que facilite o trabalho da aprendizagem. Porque realmente, se a aprendizagem for sempre tratada como uma coisa difícil de produzir e difícil de assimilar, né? Ela tem que ser lúdica, ela tem que ser uma coisa o mais prazeroso possível. Eu acho que a coisa mais chata que tem, eu como professor, né? Hoje eu não dou aula constante, mas quando eu dava aula todo dia, a coisa mais chata que tem é preparar uma aula que você fala, nossa, que legal. Aí você chega, os alunos são totalmente desmotivados, né? Acaba com aquele ânimo de você horas produzindo uma aula, pô, vou jogar fora, né? Então, a gente consegue produzir muito mais hoje, né? E eu acredito também, né, que toda essa a evolução rápida da inteligência artificial, essa disrupção que a inteligência artificial está trazendo, ela exige também, né, Fernando, um novo perfil de professor, de educador. Hoje, né, a gente vê o modelo escolar, que é um modelo que já vem de décadas. Então a gente precisa, né, fazer essa transição do professor que é ali, que retém todo o conhecimento, retém toda a informação, que transmite esse conhecimento, para um papel mais de mentor, de trabalhar junto de um tutor, né, de trabalhar junto com os alunos, usando as novas ferramentas de inteligência artificial para criar, para inovar, né, nas práticas pedagógicas e realmente extrair o máximo de cada um desses alunos, para que a gente não continue nesse modelo de uma pessoa falando e outras 25, 30 pessoas escutando, e realmente use a inteligência artificial para que a gente consiga trazer o melhor, tanto do professor quanto dos alunos. E eu gosto de falar muito, né, que a inteligência artificial, ela realmente pode ser uma ferramenta para simplificar, para analisar, para ajudar a gente a fazer melhores pesquisas. O professor usando a inteligência artificial para criar aulas, para corrigir atividades, mas o que não vai ser substituído, né, no outro lado da escala de automação, é a inteligência emocional, é o suporte emocional, é o suporte comportamental. Então, é aqui que eu acredito que o valor do professor vai ser muito mais visível, vai ser muito mais importante. Não só na retenção e transmissão do conhecimento, mas no suporte emocional, na conexão humana. Então, eu acredito que está aí realmente o valor daqui para frente. Vai ser cada vez mais valorizado essas competências, essas habilidades, essas mentalidades, as conexões humanas entre o professor e os alunos. É isso aí. Uma vez eu quase apanhei numa palestra, porque eu falei que o professor era tutor, né? Falava assim, a informação está na internet. Essa informação pode virar conhecimento, né? E cabe a nós sermos os tutores, os mentores dos nossos alunos, né? Porque se ele quiser estudar sozinho, ele vai sentar lá
e vai encontrar toda Claro, a informação na internet. E ele pode claro. transformar em conhecimento. Com a nossa ajuda, ele tem um caminho, ele vai fazer isso de uma maneira mais rápida, mais lógica. Senão ele vai demorar, em vez de 5 anos, sei lá, 4 anos numa faculdade, vai demorar 10. Mas ele vai chegar lá, né? Agora, cabe a gente, né, mostrar esses caminhos. Eu quase apanhei. Um engenheiro lá falou: Não, mas eu vou ser tutor agora? Não, ele não entendeu. Isso já mudou há muito tempo, né? Mas a gente ainda continua tendo a velha escola do século XIX, né? O professor na frente, aquele monte de gente. Por quê? Porque não é fácil mudar, né? Porque é um É uma coisa processo. complexa. Educação é uma coisa complexa, mas me preocupa muito, Rafael, é o professor, principalmente o professor mais velho, que ele tem um conhecimento enorme para passar, mas ele não tem mais aquele jogo, aquela forma de conversar, não fala mais aquela mesma linguagem. Os jovens também não. Nós estamos vivendo aí, as gerações não estão fáceis, né? Tem um modo de pensar muito diferente. A falta de respeito também aos professores, né? Principalmente os professores mais velhos já acham que não servem para nada. E agora, a própria inteligência artificial pode ser uma ferramenta para esse professor fazer o seu trabalho, mas usando um banco de informações que faça com que ele chegue de uma maneira diferente no jovem, Com né? certeza. Da mesma forma que a inteligência artificial é usada por um Netflix para atingir melhor o seu público, nós podemos ter ferramentas na educação para melhorar a forma de falar com esses jovens, apresentar de maneira diferente. Por isso que eu falo, a escola tem que mudar. E ela vai dar ferramenta para esse professor. Não vai aumentar o trabalho dele, o trabalho que ele já faria, só que ele vai lá, vai ter um assistente que vai. Agora você vai preparar a sua aula, né? Tem umas ferramentas prontas de mercado aí que são muito interessantes. Cabe ao poder público começar a criar, e já tem, né? Eu já vi que estão começando várias coisas, criar isso para o ensino público, inclusive. Porque aí é que está uma grande diferença. É fundamental. A inteligência artificial bem elaborada, aplicada no ensino público, o custo vai ser mínimo e o resultado pode ser absurdo. Escalável, exponencial no caso, né? Sim, né? Porque assim, na verdade, o que é? É transformação de conteúdo de forma que o público entenda. É só você ter ferramentas bem elaboradas para fazer isso, que você vai facilitar a vida dos professores, fazer com que os alunos assimilem de uma forma melhor, né? E atingir objetivos melhores. A gente vê umas coisas, eu fico impressionado. Matemática para mim é uma complicação. A gente vê o ensino de matemática dos orientais, né? Usando às vezes o ábaco, usando umas coisas, você fala, poxa, isso aí são milhares de anos de cultura. Como é que a gente vai conseguir chegar lá? Com a inteligência artificial deve ter uma forma que vai facilitar o ensino da matemática, fazer com que as crianças consigam desenvolver mais e a gente possa ter cada vez mais aí mais prêmios de matemática, né? Inclusive, só para dar um exemplo disso, né, Fernando, o próprio GPT, o ChatGPT, no caso a OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT, eles anunciaram no começo desse mês de agosto um modo diferente dentro do ChatGPT, que é o modo de estudo. E a grande diferença desse modo de estudo para o modo, vamos dizer assim, o convencional, é que as respostas não são dadas de uma forma direta, de uma forma pronta. E a inteligência artificial nesse modo de estudo, ela trabalha, ela serve de novo como um mentor ali, questionando, ajudando o estudante a encontrar o melhor caminho, a melhor forma de encontrar a resposta. Então, é um exemplo de como a inteligência artificial, como as ferramentas podem ser usadas para o raciocínio lógico, para o pensamento, e não simplesmente para essa dependência, né? A busca da resposta rápida. É isso E, aí. claro. Opa. Não, pode falar, pode falar.
você lembra da Khan Academy, né? Que claro. foi assim uma quebra de paradigma, né? Mas ela começou porque o Bill Gates viu os filhos estudando e foi lá e deu $1 milhão para o desenvolvimento da Khan Academy como ONG, como um projeto sem fins lucrativos. Mas o que era o Khan Academy? Era um cara com muito conhecimento em diversas áreas, né? E que pegava aquele conhecimento e transformava em coisas lúdicas e mais simples que a criança gostava de olhar, que tinha animação, eram vídeos, basicamente são vídeos animados, né, contando histórias. Você lembra o Mundo de Beakman? Era maravilhoso, uma produção educativa, né? Então, você tem algumas referências, só que isso era muito custoso. O Khan Academy está baseado numa grande cabeça que procurava outras grandes cabeças para também gerar conteúdo, né? E a inteligência artificial está lá. É uma junção de um monte de banco de bons conhecimentos que pode ser apresentado de uma maneira através de bons algoritmos, tal, de uma maneira diferente. Então, essa experiência, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Claro, claro. Como é que vai se apresentar? E, Fernando, a gente poderia aqui continuar o nosso papo por mais horas. Com certeza você vai precisar voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre o seu livro, um pouco mais das suas experiências, os seus conhecimentos. Foi muito bacana, a gente falou sobre diversos assuntos, tanto mais para o lado pessoal ali da proteção de dados, da segurança digital, como diversas ferramentas, dicas, estratégias que professores, educadores, até mesmo pais, alunos podem começar já a usar a partir de hoje, né, no seu dia a dia. Então foi muito bacana. Mas eu preciso terminar aqui com uma resposta, na verdade, uma pergunta que conecta muito desses pontos que a gente discutiu. Então, Fernando, na sua visão, o que nos torna verdadeiramente humanos e que a IA dificilmente conseguirá substituir? Eu sempre coloco uma questão, é a emoção. A emoção, por exemplo, a emoção da TV ao vivo, a emoção de uma aula, a emoção do brilho de uma criança porque aprendeu alguma coisa, um jovem que aprendeu a desenvolver alguma coisa que você ensinou, ou melhor ainda, você ensinou uma coisa, ele transformou aquilo em outra. É emoção, né? Ou seja, os dados são frios, sempre foram. Estão sendo mostrados de uma maneira um pouco diferente, mas também trabalhados a partir de uma frieza algorítmica, né? É uma emoção falsa, e a gente percebe, né? A emoção humana trabalhando com essas ferramentas é o que faz a grande diferença, e sempre vai ser. Adorei. E realmente, né, a inteligência artificial ela consegue simular, replicar, mas não consegue sentir, né, o que nós humanos conseguimos sentir por outras pessoas, pelos ambientes que estamos. Então, muito bacana, Fernando. Eu agradeço muito, muito mesmo por esse bate-papo. Já fica o convite aqui para você voltar e a gente discutir sobre outros assuntos, mas eu agradeço pelo tempo, pela sua experiência, pelas suas dicas aqui. Foi muito legal. Brigadão mesmo, Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade e é só a gente marcar e vamos bater papo. Com certeza. Brigadão, brigadão.